Uma outra coisa muito importante para o líder espiritual, devemos reconhecer os nossos limites. Devemos reconhecer os nossos limites. Todos queremos fazer grandes coisas para o nosso Deus, não é? Todos queremos fazer o máximo do bem e o mínimo do mal para servir o nosso Deus. Queremos deixar um legado. Queremos fazer a nossa marca. Mas devemos reconhecer os nossos limites. Moisés tinha que reconhecer seus limites. Ainda bem que Jetro estava lá para dar-lhe conselhos. Em Êxodo 18, versículos 13 e seguinte, você lembra? Diz que Moisés estava lá sentado o dia todo, julgando os casos do povo de Israel. E o povo estava ficando cansado, porque eles ficavam na fila o dia todo. E às vezes nem chegavam, depois de passar o dia inteiro na fila. Moisés estava passando os seus limites. Ele não tinha condições de preencher estas necessidades do povo. Nós também devemos fazer o mesmo. Do ponto de vista divino, ao observar os feitos humanos, não existem coisas grandes e coisas pequenas. Existem coisas feitas com grande amor ou coisas feitas sem amor. Esta é a lição, eu acho, para você e para eu hoje em dia. Reconhecer os nossos limites e também reconhecer que não é o tamanho da coisa que estamos fazendo necessariamente que importa ao nosso Senhor. É o tamanho do amor com que estamos fazendo as coisas. Leiam comigo em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Não é o tamanho da coisa que fazemos, é o tamanho do amor com que fazemos as coisas. Leiam comigo agora em Mateus 25, 31 a 46. Jesus falando sobre o grande dia do julgamento final. Vamos ver o que ele nos diz. Mateus 25, começando em versículo 31 ao final do capítulo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então,
o nosso Senhor está dizendo o quê? Que o importante não é o tamanho daquilo que fazemos, mas sim o amor com que fazemos estas coisas. E que isso servirá como a própria base do julgamento no dia final. Depois fala sobre o segundo grupo. Diz, olha, eu estava necessitado, eu precisava algo de beber, para comer, para me vestir, etc, etc. E vocês não fizeram nada. Então, não é o tamanho da coisa feita, é o tamanho do amor com que fazemos as coisas que importa para o nosso Deus. Muito importante esta verdade. Às vezes, o desejo de fazer algo grande para o reino de Deus não passa de uma forma disfarçada de egoísmo pessoal. Grandes planos, grandes estratégias. Todos temos conhecido pessoas, até pessoas de renome, pessoas no mundo religioso, no mundo cristão, que se gabam de ser grandes coisas diante de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, mas às vezes os seus planos não passam de uma forma disfarçada, mais uma vez, de egoísmo pessoal, de engrandecer seu próprio nome. Às vezes ficamos cegos às nossas limitações pessoais. Moisés estava totalmente engajado na sua missão para liderar o povo de Israel, quando seu sogro foi lá e percebeu um problema que eu acabo de mencionar. Ficava lá julgando o povo o dia todo, todos os dias, e mesmo assim não era suficiente. Às vezes os liderados percebem coisas que o líder não percebe. Devemos escutar as suas observações e reclamações justas, como foi no dia de Moisés. São os próprios liderados que muitas vezes percebem que estamos indo além dos nossos limites como líderes espirituais, os nossos limites físicos, emocionais, de talento, de capacidade. Lembra-se, querer fazer não quer dizer que pode fazer. Todos nós queremos fazer muitas coisas, mas talvez não estamos capacitados ainda para fazer tais coisas. Os próprios liderados podem nos ajudar a pensar sobre essa realidade. Também temos que lembrar que há somente um Salvador, somente um que nunca cansa, somente um que sabe tudo e que não tem limites. Isto não é você e nem eu, é o nosso Senhor Jesus. Ele que é infinito, Ele que não cansa, Ele que não tem limites. Nós, como seres humanos, temos as nossas limitações. Agora, uma verdade que não devemos esquecer relacionado com isto. É Deus que opera, atua em nós. É Deus que é a fonte de tudo que fazemos. Ele é o poder que nos fortalece. Deus, o Senhor, teve que lembrar Moisés disto em Êxodo 4, versículos 10 a 12. Já mencionamos esta passagem uma vez. Diz, o Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Não consigo falar bem. Mas o próprio Senhor respondeu, quem deu boca ao homem? Quem não fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, já mencionamos esta passagem, mas é bom repeti-la. É o próprio Senhor que nos capacita. Ele nos dá as forças necessárias para cumprir a sua missão de serviço no seu reino. Em Filipenses 2, versículos 12 e 13, Paulo, escrevendo à igreja lá, diz, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês
tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Também, em Atos 14, versículos 26 e 27, encontramos uma passagem muito interessante e que se aplica aqui. Paulo acaba de terminar sua primeira viagem missionária. Ele e Barnabé voltam, então, depois para estar com a igreja em Antioquia, que os havia enviado na viagem missionária, e escuta as palavras aqui em Atos 14, 26 e 27. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja, e escutem bem aqui, e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas é Ele que está atuando em nós, Ele que está nos dando a força, e Ele que, então, está fazendo as coisas por meio de seus servos. Paulo diz em Filipenses 4, versículo 3, aquele versículo tão bem conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, tudo podemos. Tudo que está de acordo com a vontade do nosso Senhor, sim, podemos. Não esquecendo que é o próprio Senhor que nos fortalece e nos capacita para poder fazer a sua vontade. Em 1 Coríntios 12, de versículos 4 a 6, Paulo, esta vez escrevendo à igreja em Corinto, diz algumas palavras também que se aplicam aqui. Ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, essas são verdades que não podemos esquecer jamais. E as palavras de Jesus? Para terminar este ponto de bala, esta peça do nosso quebra-cabeça, em João 15, versículo 6, Jesus simplesmente falando aos seus discípulos, seus apóstolos, diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não podemos esquecer jamais a fonte da nossa força espiritual, que é o nosso próprio Deus. Sinais que estamos indo além dos nossos limites. Interessante mencionar isto. Às vezes começamos a sentir a sensação que estamos muito sobrecarregados, praticamente esmagados com o tamanho da missão. Em Números, capítulo 11, de versículos 10 a 15, vamos ler esta passagem juntos. Podemos ver que Moisés passou por isto. Então, Números 11, de 10 a 15. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Por que não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-la à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, disse Moisés. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Bem, podemos ver que Moisés
queixava, reclamava a Deus às vezes, mas neste momento ele estava sentindo o quê? Estava sentindo sobrecarregado com a sua responsabilidade de liderar o povo de Deus. Ele disse, é pesado demais para mim, não posso fazer isto. E ele falou assim abertamente ao Senhor sobre isto. Às vezes nós sentimos sobrecarregados, praticamente esmagados com o tamanho da missão que Deus nos dá. Mas como veremos, Ele pode trazer soluções a qualquer situação. Em capítulo 11, versículos 16 e 17, vamos ver como o Senhor respondeu a esta reclamação de Moisés. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, e que vocês sabem que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. O nosso Senhor sempre tem uma solução. Ele sempre tem os recursos. E neste caso, Ele deu do Espírito, do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, Ele compartilhou com outros que ajudaram então Moisés a levar adiante a liderança deste povo. Então, não podemos jamais esquecer que o Senhor tem uma solução. Ele pode resolver os nossos problemas e levantar um pouco o peso que sentimos nos ombros da responsabilidade de liderar o povo de Deus. Às vezes sentimos uma sensação ou melhor dizer, quando começamos a sentir muito sensíveis, reagindo de forma exagerada e inapropriada a qualquer crítica. Pode ser uma crítica real, pode ser uma crítica imaginada, mas começamos a reagir de uma forma enérgica, já é um sinal que estamos um pouco sobrecarregados, não estamos aguentando nenhuma crítica dos demais, como antes teríamos feito. Quando sofremos de insônia, simplesmente não podemos desligar as nossas mentes. É outro sinal que estamos chegando perigosamente perto aos nossos limites. Outro sinal é o trabalho excessivo, trabalho compulsivo. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, que fica checando a sua correspondência à meia-noite, não consegue parar, porque sente tanto peso nos seus ombros e tanta responsabilidade que nem descansa direito. É um sinal que ele precisa reconhecer que está chegando perigosamente perto de seus limites. Irritação com os outros, com os próprios irmãos, porque eles não acompanham o nosso ritmo frenético de trabalho. Puxa, eu estou aqui me matando. E eles estão fazendo o quê? Passando tempo com sua família, às vezes, saindo de passeio, com seus filhos, e bababá, e bababá. Quer dizer, a pessoa começa a pensar que os outros deveriam todos participar deste mesmo ritmo irrealista, frenético de trabalho. Não conseguimos mais sentir ou compartilhar a dor emocional, espiritual de nossos irmãos. A própria exaustão não permite sentir esta dor dos nossos irmãos. E às vezes até nos transformamos em uma espécie de zumbi, não sei qual seria a melhor pronúncia, mortos-vivos. Estamos lá todos os dias, colocando um pé
diante do outro, etc. Mas não estamos, mas não estamos. Então, estes são alguns dos sinais. Atividades compulsivas, excessivas e até negativas, como gula, como assistência exagerada de televisão, como ficando horas e horas e horas e mais horas na internet. E algumas pessoas chegam ao extremo, logicamente, como já mencionei antes, a cometer pecados como a pornografia, como a bebida, etc. Estas atividades compulsivas, excessivas e até negativas, todos são sinais que estamos indo além dos nossos limites. Quando deixamos de tomar passos positivos e saudáveis, talvez até coisas que fazíamos antes. Por exemplo, o exercício físico. Todos precisamos de exercício físico. Não podemos deixar de lado esta necessidade. É uma necessidade. O nosso corpo físico precisa de exercício. Mas a pessoa que está tão sobrecarregada e passando de seus limites, muitas vezes deixa de lado até o exercício físico, ou de um hobby, não é? Alguma coisa que gostava de fazer, fazia, mas já não faz mais. Tempo com a nossa própria família, com a nossa esposa, nosso esposo, os nossos filhos. Deixamos de dar-lhes o tempo e a atenção que eles merecem. O sentimento profundo que estamos nos afogando, sem esperança de poder escapar das nossas situações. Estes todos são sinais que podem nos levar a sentir culpa, desânimo, depressão, desespero, raiva, até pensamento de suicídio. Temos que reconhecer os sinais e estes sinais e buscar soluções eficazes para seguir adiante como líderes espirituais do povo de Deus. Moisés estava sobrecarregado, como já mencionamos, chegando perigosamente perto dos seus limites. E o povo, o interessante é que o povo também estava frustrado. Ele fazia tudo e dava tudo de si, mas não era suficiente. E antes do seu sogro Jetro sugerir que ele buscasse mais algumas pessoas para ajudar, Moisés estava totalmente exausto e o povo estava ao mesmo tempo frustrado, porque eles ficavam o dia todo esperando na fila para ter sua questão resolvida, respondida, etc. E às vezes nem chegavam depois de esperar o dia todo. Foi o próprio Jetro que disse: o que você está fazendo não é bom. Essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. O bom líder, o líder sábio, sabe compartilhar a carga da responsabilidade. Esta foi a solução para Moisés. Esta será a solução para nós, para você e para eu. Nós, hoje em dia, não podemos fazer tudo sozinhos. Temos que aprender a compartilhar o peso da responsabilidade com os outros. No caso de Moisés, voltando a Êxodo 18, 21, nos diz: escolha de entre todos os homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Então ele compartilhou a responsabilidade que tinha, e foi realmente algo muito positivo. Porque nós, às vezes, não compartilhamos o peso da nossa responsabilidade? Você já tem visto alguém, ou talvez você mesmo já sentiu, às vezes, uma certa, como é que eu posso dizer, relutância de compartilhar algo com seus irmãos? Bem, são várias as razões possíveis. Às vezes o problema é o nosso próprio ego.
aquele chamado complexo de Salvador, não é? Pensando, puxa, ninguém mais pode fazer isso, só eu. Quem mais aqui poderia fazer isto? Só eu. É quase como se a gente decidisse que somos o Salvador do corpo de Cristo. Mas há só um Salvador, que é Cristo Jesus. Ou, às vezes, é a falta de confiança em nossos irmãos. Eles não são capazes. Como é que eu posso entregar uma responsabilidade para um irmão, uma irmã? Não vão poder fazer isto. Bem, logicamente queremos prepará-los. E talvez antes de chegar a ponto de assumir uma responsabilidade muito grande, eles vão ter que tomar alguns passos. Vamos ajudá-los a crescer, tomando passos para eventualmente chegar lá. Mas às vezes não sofremos as consequências das nossas decisões de não compartilhar a responsabilidade com os nossos irmãos. Quais são algumas das nossas limitações? Somos seres humanos, não somos seres infinitos, somos seres finitos. Pela própria palavra, finito quer dizer o quê? Limitado. Há limites àquilo que podemos fazer. Somente Deus é ilimitado, sem limites. Somos limites em que sentido? Bem, em tempo, espaço, energia, talento, sabedoria, número de relacionamentos que podemos manter no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Somos limitados, sim, em muitas coisas. Quem não reconhece as suas limitações, mais dia menos dia, escute bem, meus irmãos, quem não reconhece as suas limitações, mais dia menos dia, ficará esgotado, frustrado, desapontado com seus seguidores, os liderados, e até desapontado com Deus, muitas vezes. Estamos falando aqui de coisa séria, com resultados muito menores do que seria possível se tivéssemos reconhecido as nossas limitações, correndo o perigo de fracassar até em nossa própria fé. Mas como então lidar com as nossas limitações? Quero lhes fazer umas sugestões. Primeiro, eu tenho que aprender a manejar bem os recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos. Quer dizer, todos temos uma certa quantidade de tempo, energia, dinheiro, capacidade intelectual, etc. O primeiro passo é reconhecer os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos e depois começar a manejar bem, administrar bem estes recursos. Segundo, devemos preparar discípulos para compartilhar a carga. Como já mencionei no caso de Moisés, ele buscou pessoas para ajudar a levar o peso da responsabilidade. Vamos ler juntos em Efésios 4, 12 a 16. No Novo Testamento, encontramos o mesmo princípio. Paulo escrevendo à igreja e aos líderes da igreja em Éfeso, começando em capítulo 4, versículo 12, ele diz, falando sobre os evangelistas, pastores e mestres, tudo isso dado por Deus, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado e até todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o propósito da liderança espiritual do povo de Deus é prepará-lo para o seu ministério
Então, para poder receber sua parte da responsabilidade, do peso da liderança espiritual, preparando o povo de Deus para fazer as obras que o Senhor tem designado para nós. Terceiro, devemos confiar em nossos irmãos e irmãs. Temos que aprender a confiar em nossos irmãos e irmãs. Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo está escrevendo a Timóteo, jovem, pregador, ministro da igreja em Éfeso, e escuta as palavras de Paulo a Timóteo. Ele diz, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está ensinando, preparando Timóteo a entender que ele deve passar para outros irmãos a mesma mensagem que ele recebeu de Paulo. Então, temos que confiar em nossos irmãos e irmãs. Em Atos capítulo 6, de 1 a 5, a Bíblia fala sobre a escolha dos primeiros servos especiais. Alguns os consideram diáconos. Mas em versículo 5, encontramos um versículo chave. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Temos que confiar em nossos irmãos e passar responsabilidades a eles.